Vamos repercutir algumas falas do ministro com o doutor Fernando Vidiano. Ele é advogado criminalista, inclusive já está aqui com a gente. Doutor Fernando, obrigada por conversar aqui com a gente. Vou começar, inclusive, pela última parte que o ministro Lewandowski estava falando nesse momento, quando ele foi questionado sobre ser um presídio federal. E ele falou que pode-se pensar em algo que seja mais parecido com o SUS, ou seja, que tenha uma unificação entre estados, municípios e a federação para tornar esse sistema, de repente, mais potente ou mais seguro. O que o senhor acha dessa declaração? O senhor concorda? Boa tarde. Olá, boa noite, boa noite. Bom, a questão toda que está repercutindo muito porque desde que foi criado esse sistema penitenciário em 2006 é a primeira fuga que se tem notícia. Então, a questão de mudanças agora, eu acho muito prematuro, precisa de muito estudo, precisa de aperfeiçoamento, principalmente relacionado aos casos de presídio de segurança máxima. Agora, doutor Fernando, uma outra questão que ele falou também me chamou muito a atenção. Dois pontos que ele levantou que o governo federal já tem informações sobre a fuga desses dois presos. Que eles utilizaram as armas que estavam dentro do presídio federal, ou seja, utilizaram sim ferramentas utilizadas na obra do presídio de segurança máxima em Mossoró. E o segundo ponto que me chamou a atenção, ou seja, tudo isso, a gente está falando de uma penitenciária de segurança máxima no Brasil, foi que as câmeras de segurança não estavam funcionando adequadamente ou corretamente, o que teria facilitado aí nessa fuga. Pela sua experiência, é possível usar essas ferramentas que sejam lá de dentro, câmeras de segurança, são coincidências? É algo que parece muito arquitetado, provavelmente não arquitetado só por esses dois. Pela sua experiência na área, que leitura o senhor está fazendo com essas informações que a gente tem até agora, doutor? A grande questão toda é que todos os presos que se encontram reclusos nesse tipo de estabelecimento prisional são presos de altíssima periculosidade, ou seja, a grande maioria deles são pertencentes a facções criminosas ou cometeram crimes de grave violência, crimes de repercussão, e eles têm grande influência fora dos presídios também. Então, um erro desse cometido chega a ser amador, já que há informações que o presídio passava-se por reformas e através de ferramentas utilizadas dessa reforma que foi obtido sucesso na fuga. Então, é uma série de erros que acabou ocasionando com essa fuga aí cinematográfica, mas é um erro amador, haja vista aí que a gente trata de um presídio de segurança máxima, né? Então, todos os presídios têm seus critérios e esses, por si só, por abrigar presos de altíssima periculosidade, por óbvio, necessita de um critério maior, não só no seu dia a dia, mas em eventuais reformas também. Então, se eventualmente, depois de apuradas são as informações que nós temos, trata-se de um erro primário aí da direção do presídio. Eu pensei na mesma palavra, viu, doutor Fernando, quando eu vi o ministro Lewandowski falando amador. Eu pensei, gente, mas que amadorismo, né? Uma obra acontecendo lá. Eu conversei mais cedo com um especialista em gerenciamento de risco e ele já tinha levantado aí várias questões dessa obra e de como prevenção uma obra deve acontecer dentro de um presídio de segurança máxima. Outra questão que o ministro falou foi que eles acreditam que esses dois fugitivos estejam a 15 quilômetros de distância, não seria muita coisa, do local onde eles fugiram, do presídio lá de Mossoró, que em volta é muita mata. O ministro também falou que tem a informação de uma casa que teria sido invadida, em que teriam roubado roupas e alimentação. Mas aí eu também começo a pensar, né, doutor, como o senhor falou, são criminosos de alta perigosidade para a população, ligados a facções criminosas. Como é que o senhor interpreta? Porque eu realmente tive a interpretação de, a Interpol está avisada, 15 quilômetros, eu achei até que é uma distância curta, pequena, mas ainda assim, como é que o senhor faz a interpretação disso e qual o risco que a população daquela região pode estar correndo nesse momento
com esses dois foragidos, sendo que o governo federal acredita que eles até agora não foram muito longe? A grande questão toda desse tipo de presídio, que eles estão sempre localizados em locais estratégicos. Nós temos no Brasil alguns, salvo o melhor juízo, são 5 presídios de segurança máxima. E além de toda a segurança máxima, ao redor dele, eles foram construídos estrategicamente em pontos que dificultam o acesso. Então, causa estranheza que já possam estar tão longe sem que houvesse algum auxílio externo. Então, é preciso, sim, investigar para que possam efetivamente saber efetivamente o que aconteceu nesse caso. Muito grave, por sinal. A questão da Interpol, o quanto ela é importante nesse momento, doutor? Obviamente, caso os fugitivos tentem evadir as fronteiras do nosso país, de pronto a segurança vai ser acionada para que possam, de alguma forma, aí, controlar a fuga desses fugitivos. Agora, doutor, eu queria também abordar com o senhor a questão que o senhor falou mesmo, né? Sim, é muito grave o que aconteceu. Queria que o senhor abrisse um pouco mais esse é muito grave o que aconteceu. O que para a sociedade brasileira... o ministro, se eu não me engano, até foi a primeira pergunta que os jornalistas fizeram ao ministro Ricardo Lewandowski, porque no dia da posse dele, despedida do Dino, o presidente Lula, os três falaram muito sobre facções criminosas, sobre o crime organizado no Brasil, sobre a insegurança que a sociedade brasileira vive neste momento no país. E que eles falaram que esse é o grande objetivo e o trabalho para combater tudo isso. Só que aí a gente tem o quê? 2 semanas da posse do ministro Lewandowski e acontece algo que jamais tinha acontecido. Uma das penitenciárias de segurança máxima do país acaba tendo esses 2 fugitivos. Eu queria que o senhor falasse para mim o quão grave é isso, exemplificando mesmo para a sociedade brasileira, o que isso mostra de gravidade para o nosso sistema, doutor? A grande questão toda não é em si só a fuga. A fuga, obviamente, é o item mais gravoso dessa situação, mas nós sabemos que não é só a fuga. Então, nós sabemos que foi uma das atitudes imediatas que o ministro tomou, foi o afastamento imediato da atual direção da penitenciária para que ele possa investigar. Ele nomeou interventor, já pediu abertura de inquérito policial, porque é uma cadeia que possa estar corrompida. Então, esse é o grande risco. Não é simplesmente a fuga. Obviamente, a fuga é o final, mas antes da fuga, precisa ser investigado se houve alguma outra questão para que chegasse às vias, de fato, que efetivamente é a fuga. Essa é a grande preocupação do ministro, que com certeza ele vai tomar providências para que possa ser apurado efetivamente o que aconteceu. Por quê? Não é simplesmente uma penitenciária, é uma penitenciária de segurança máxima. Desde a sua criação nunca ocorreu isso. Então, por isso ele já afastou de imediato aí a direção dessa penitenciária, já nomeou um interventor para que ele possa efetivamente apurar aí o que efetivamente pode ter acontecido. E, doutor, qual que é a importância da gente ter um sistema de segurança máxima aqui no Brasil? E como é que são escolhidas as localizações? O quanto é importante a gente ter locais assim? Olha, os presídios de segurança máxima são para presos participantes de organizações criminosas ou perigosas. Normalmente ou eventualmente, esse tipo de elemento ele tem grande poder fora da penitenciária, tem poder aquisitivo alto, tem influência. Por esse motivo, a construção desses presídios são feitos em locais estratégicos, longe dos grandes centros urbanos, para que efetivamente possa ser dado cumprimento da pena com segurança, não só para o próprio preso, como também para a sociedade. Falando de crime organizado, doutor, qual que seria a sua leitura deste momento no Brasil? A gente está num momento que é muito pior do que os últimos anos. Como que a gente chegou até aqui? A grande questão toda costumamos dizer, o direito penal do inimigo. Nós não vamos melhorar a nossa sociedade com construção de novas cadeias. Nós não vamos melhorar a nossa sociedade com um sistema que não regenera. Não adianta nós simplesmente jogarmos os presos lá sem que haja efetivamente alguma forma que eles sejam efetivamente restaurados, com trabalho, com dignidade, não a forma que vem sendo feito. Ou seja, normalmente a gente sabe, todo mundo sabe, o preso ele entra de uma forma e sai muito pior.
é uma escola do crime. Então, precisamos efetivamente de um sistema que funcione. Não é simplesmente alocar os presos lá sem que haja alguma condição que eles possam efetivamente trabalhar, se ressocializar. A palavra é essa, eles precisam ser ressocializados, eles precisam de ocupação, eles precisam de apoio psicológico e financeiro, para que eles possam voltar para a sociedade e não cometam outros crimes. Eles não podem simplesmente, depois de longo período sofrendo nas penitenciárias, voltarem ao convívio sem qualquer resguardo, sem um trabalho, sem apoio de ninguém. Então, durante o período em que eles estão presos, eles precisam sim ser ressocializados e não mais criminalizados. Mas, doutor, aí eu vou pegar uma medida que nem sempre está dando certo, que é de ressocialização, que está sendo discutida, inclusive, no Senado, que é a questão dos saidões ou saidinhas em feriados e fim de ano, né? O objetivo dela é justamente essa ressocialização, né? Essa integração desse preso à sociedade. Só que a gente está vendo muitas falhas num desses sistemas. A gente está vendo que muitos saem de lá cometendo novos crimes, que muitos saem de lá e não voltam. Tanto que existe essa discussão, inclusive agora no Senado. Como ajustar? O senhor acha que não teria que ter o senhor mesmo falou em questão de corrupção, uma das medidas do ministro Ricardo Lewandowski foi afastar a direção lá da penitenciária de segurança máxima de Mossoró, porque a gente não sabe exatamente, ainda precisa de uma investigação para saber exatamente o que aconteceu e quem participou, né, dessas fugas. Aí quando a gente traz essas palavras aqui tão presentes no Brasil, como, né, fazer essa ressocialização? Como que a sociedade se sente segura? Ela não está, por exemplo, numa dessas questões de ressocialização de hoje, que é a saidinha, a sociedade não está segura com ela e ela tem motivos para estar insegura. Por onde começaria? Veja, é uma discussão muito ampla. A ressocialização, não são todos os presos que têm direito à saidinha, não são todos os presos que têm o benefício da saidinha. E quando eu comento sobre ressocialização, não é o simples fato de, no final da sua pena, ele ter direito a esse benefício de passar algum período fora da prisão. Seria a ressocialização durante a sua estadia, com trabalho digno, com cursos profissionalizantes, com educação. Então, a ressocialização não é só ao final da pena, como você comentou que há muitos problemas, mas se a gente for trabalhar com estatística, não é bem assim que funciona. Obviamente, eu não estou aqui fomentando ou não, estou comentando pela minha experiência o que efetivamente acontece. Então, se a ressocialização começasse durante o período em si, que ele está enclausurado, que ele está efetivamente preso e não simplesmente abandonado lá, com certeza, ao final da sua pena, evitaria todo esse transtorno para a sociedade. A ressocialização não é só ao final, com a saidinha. Quando a gente fala em ressocialização, esse conjunto de fatores que precisam ser feitos durante a estadia e não simplesmente sendo ociosos. Né? A gente tem aquele famoso bordão, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Se nós procurarmos o que efetivamente estão fazendo neste momento agora, os presos, será que eles estão estudando? Será que eles estão trabalhando, produzindo? Não. Ou seja, a ressocialização é durante a estadia deles dentro da cadeia. Obviamente, essa outra questão que você comentou, ao final da pena, na saidinha, seria no segundo momento, para que efetivamente fosse somente ao final da pena, e aí vai da interpretação de cada um, a convicção interna de cada um, mas nesse momento é o que rege a nossa lei. Não cabe a gente discutir, obviamente, se o nosso legislativo alterar, né, a gente sabe que está tramitando algumas questões relacionadas ao assunto, aí sim a gente vai poder efetivamente discutir, mas a questão toda é a ressocialização durante o período em que eles estão lá encarcerados. Qual que o senhor acha que é o grande desafio ou por que é tão difícil de combater o crime organizado e as grandes facções criminosas aqui no Brasil? Olha, eu imagino que é o abandono do poder público. O poder público ele só aparece ao final, ele aparece quando há uma ocorrência, e não antes, e não nas nossas escolas, e não de forma preventiva, e não nas periferias, buscando alguma forma de gerar emprego, de gerar renda. Isso diminuiria aí muito a criminalidade, não o abandono geral e restrito, como a gente sabe que está os grandes centros periféricos, que viram uma fábrica de efetivamente do crime.
Mas é que é difícil, diante dessa realidade, né, doutor, que a gente infelizmente sabe que existe diferenças sociais no Brasil, mas ainda existem escolhas, né, que você possa fazer, mesmo que difíceis sejam elas, para não entrar no crime. Mas diante dessa realidade que a gente tem nesse momento, em que a gente noticia todos os dias aqui, que seja um furto, mas mesmo que seja um furto, ele é um crime, porque essa pessoa que está sendo furtada, seja o seu celular ou não, ela trabalhou e muito para comprar esse celular. É direito dela sair com esse celular, se ela quiser sair com o celular de casa. É direito dela. A gente sabe que quantos brasileiros conseguem ter dignidade? A gente está falando de alimentação que está mais caro, né? Ou um celular que tem uma conta bancária ali, às vezes é uma vida guardando aquele dinheiro e levam dela também. Então, o brasileiro hoje em dia ele está com dificuldade e medo de sair às ruas ou, quiçá, também ficar nas suas casas, que estão sendo invadidas. Como deixar o brasileiro mais seguro? O que o poder público ou o governo federal, agora no início do mandato de Ricardo Lewandowski, tem que investir, na sua visão, que seria prioridade para dar mais segurança ao brasileiro, à população e começar por aí essa mudança que a gente tem de criminalidade no país? Veja, eu entendo que não basta apagar o incêndio agora. Neste momento, o grande trabalho agora vai ser focado em resolver um problema criado. Então, todas as energias agora em que ele deveria estar em novos projetos, em novas questões, vão se debruçar agora efetivamente por esse caso dessa fuga que nós sabemos que vai se arrastar por meses e por anos, ou seja, atrapalha muito o nosso crescimento quando tem uma fuga. Por quê? Porque agora todas as atenções, todo o trabalho, toda a pauta vai ser voltada, principalmente com a grande repercussão que isso teve. Ou seja, nós vamos ficar estagnados agora. Então, assim, se ele já tem algum projeto na sua mesa, vai esperar. Agora o objetivo todo vai ser dar uma resposta para a sociedade referente a essa fuga cinematográfica e os projetos ficam parados. Então, é sempre dessa forma que é administrado o poder público. Não tem um meio paralelo. Então, além de cuidar desse problema agora, precisa dar andamento nas outras questões. E nós sabemos que vai ficar parado. Então, a grande preocupação agora vai ser toda nessa pauta referente a uma resposta para a sociedade pela cobrança que ele vai sofrer, mesmo tendo assumido o cargo agora há pouco tempo, a respeito dessa questão dessa fuga. E os outros projetos, efetivamente, infelizmente, sabemos que vai ficar para um segundo momento agora. Acaba sendo uma bola de neve, né, doutor? Não tem muito para onde fugir, né? Você pode até começar um projeto, mas tem que apagar um incêndio aqui, outro maior ali. E não podia ter chegado na situação que a gente se encontra hoje, né? Essa que é a questão. A gente teve mais cedo o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, falando sobre várias questões. Uma questão que ele falou sobre a perícia que vai ser realizada para descobrir exatamente se teve envolvimento ou não de alguém que trabalhava dentro dessa penitenciária. Se descobrindo que algum agente ali tem esse envolvimento, de que forma ele responde por isso, doutor? Com certeza, aí um caso de grande repercussão, ele vai responder não só por esses crimes, mas uma cadeia de outros crimes que possam vir a acontecer. Mesmo porque se esses fugitivos cometeram algum crime, não foi só a fuga. Então, nós temos os crimes de facilitação, precisa efetivamente, após a apuração do inquérito, se essa arma efetivamente chegou até lá, como chegou, quem, quando, ou seja, não vai ficar distrito a uma pessoa, porque o sistema todo ele é construído para que todas as questões não fiquem distritas a uma pessoa. Ou seja, infelizmente, se depois de apuração descobrir que houve participação, pode acreditar, não vai ser só uma participação, vai ser várias. Por isso essa grande preocupação, porque não se consegue, através de uma pessoa, essa fuga cinematográfica. Então, essa é a grande questão e a preocupação, que inclusive do ministro, porque, obviamente, não vai ser uma pessoa só investigada, e sim várias, uma cadeia de pessoas responsáveis pela toda aquela questão do presídio de segurança máxima. E os fugitivos sendo recapturados, o que acontece com eles? Olha, ele vai sofrer várias penalidades, né? Eventualmente, se ele cometeu algum crime fora, não só o crime da fuga, mas o crime efetivamente não é só esse crime. Então, você vai ser apurado, vai tomar uma falta grave na sua pena, o período de prova dele, ou seja, ele sofre uma série de sanções na sua pena que ele já cumpre, além do outro crime e eventuais outros crimes que ele possa vir incorrer aí durante essa fuga. Doutor Fernando, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. É um assunto, como eu falei para o senhor, né? Insegurança está assustando tantos brasileiros com uma fuga dessas.
a gente fica mais apavorado ainda. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.